Caros amigos da comunicação social, muito boa tarde. Hoje eu e o secretário para Economia e Finanças, a diretora de DICJ e o diretor da DESAL vamos apresentar os arranjos para o período após os casinos satélite, o encerramento dos casinos satélite. O governo da RAM recebeu a comunicação oficial da SJM Resorts S.A., da Melco Resorts S.A. e da Galaxy Casino S.A. de que até 31 de dezembro do corrente ano irão terminar a exploração de 11 casinos satélite. O governo RAM exigiu que as 3 concessionárias de jogo procedessem à colocação adequada dos trabalhadores afetados pelo encerramento dos casinos satélite e irá acompanhar de perto o desenvolvimento da situação. Nos termos do disposto na Lei nº 7 de 2022, que altera o regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino, o período de transição de 3 anos para os casinos satélite irá terminar em 31 de dezembro de 2025. Por razões comerciais, as 3 concessionárias de jogo que possuem atualmente os casinos satélite decidiram terminar, antes do termo do período de transição, a exploração de todos os 11 casinos satélite, que incluem o Casino Grandview, o Casino Legend Palace, o Casino Fortuna, o Casino Landmark, o Casino Ponte 16, o Casino Le Royal Arc, o Casino Emperor Palace, o Casino Camping Paradise e o Casino Casa Real de SJM Resorts S.A., o Casino Grand Dragon da Melco Resorts Macau S.A. e o Casino Valdo da Galaxy Casino S.A. SJM Resorts S.A. irá considerar a aquisição da propriedade dos hotéis onde se localizam o Casino Ponte 16 e o Casino Le Royal Arc e irá requerer ao governo da RAM, nos termos do disposto na lei do jogo, a exploração de jogos, adoptando a forma de casinos operados diretamente após o encerramento dos casinos satélite. De entre os 6 locais de exploração das máquinas de jogo, clubes Moca, operados em propriedades não próprias da Melco Resorts S.A., os 3 clubes Moca, Grand Dragon, Royal e Quang Phan irão encerrar até 31 de dezembro de 2025. A referida sociedade irá requerer ao governo da RAM, nos termos do disposto na lei do jogo, a exploração através da contratação de sociedade gestora dos 3 clubes Moca, Golden Dragon, Porto Interior e Sintra. O governo da RAM mostrou o seu respeito pela decisão comercial das 3 concessionárias de jogo de encerrar até ao final do corrente ano todos os 11 casinos satélite e os 3 clubes Moca. A SJM Resorts S.A. irá ponderar a exploração de jogos adotando a forma de casinos operados diretamente após a aquisição da propriedade dos hotéis onde se localizam os 2 casinos satélite e a Melco Resorts Macau S.A. irá considerar explorar os 3 clubes Moca através da contratação de sociedade gestora. A este respeito, o governo da RAM irá apreciar os respectivos pedidos de acordo com o disposto na lei do jogo. As 3 concessionárias de jogo prometeram ao governo da RAM que irão proceder à colocação adequada dos trabalhadores afetados pelo encerramento dos casinos satélite e dos clubes Moca, e a Direção de Serviços para os Assuntos Laborais irá fiscalizar de perto a situação no sentido de assegurar a garantia plena dos direitos e interesses dos trabalhadores. O governo da RAM estará atento aos eventuais impactos resultantes do encerramento dos casinos satélite e tomará atempadamente as medidas adequadas. Através da alteração da lei do jogo e dos respectivos diplomas legais, da realização de um novo concurso para a atribuição de concessões para a exploração de jogos, da promoção da implementação dos projetos não relacionados com o jogo e de outras medidas, o governo da RAM tem vindo a aperfeiçoar constantemente o regime jurídico, as políticas e as medidas relativas ao funcionamento e à fiscalização do setor do jogo, promovendo o desenvolvimento do referido setor de forma saudável e ordenada e em conformidade com a lei e criando condições favoráveis ao desenvolvimento socioeconômico estável de Macau. E agora passo a palavra para o secretário Tai King Yip para fazer a sua apresentação sobre
os trabalhadores. Em relação ao impacto da cessação da atividade dos casinos satélites nos finais do corrente ano aos seus trabalhadores, o governo Raiem tem dado muita atenção, pelo que procede-se a uma fiscalização rigorosa aos processos de transição dos trabalhadores locais por parte das concessionárias de jogo envolvidas. A par disso, o governo irá empenhar-se no apoio de cada trabalhador local para assegurar que os seus direitos e interesses legítimos não sejam prejudicados, proporcionando-lhes emparelhamentos e formações profissionais, entre outros, caso necessário. No presente momento, são cerca de 5.600 trabalhadores locais empregados nos casinos satélite, entre os quais cerca de 4.800 são contratados pelas concessionárias de jogo e destacados nos casinos satélite, sendo os restantes cerca de 800 trabalhadores locais contratados pelos próprios casinos satélite. O governo exige às 3 concessionárias de jogo para que lidem pertinentemente a situação e que acolhem totalmente os seus trabalhadores destacados, garantindo-os o prosseguimento de emprego. Concomitantemente, devem os proprietários dos casinos satélite gerir adequadamente o presente caso e prosseguir da melhor forma o tratamento subsequente dos trabalhadores em causa por si contratados. Tendo em conta ao incidente, o governo da Raiem já iniciou os trabalhos em várias vertentes, entre os quais a Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais enviou hoje pessoal aos casinos satélite para participar nas reuniões dos departamentos de recursos humanos das concessionárias de jogo e dos casinos satélite com os seus trabalhadores, proporcionando apoios tais como consultas jurídicas do âmbito laboral, entre outros. Além disso, a fim de prestar auxílio à população empregada local afetada em todas as vertentes, a DESAL tomou várias medidas, tais como o estabelecimento para o efeito de diversas linhas telefónicas e a disponibilização de postos de atendimento especializado em que se situam na sede da DESAL e nas instalações do edifício industrial Taipei e do centro Golden Dragon para proporcionar serviços em regime de agência única aos trabalhadores, bem como a realização de sessões de esclarecimento dos direitos e interesses laborais, entre outras. O governo de Raiem tem vindo a acompanhar de perto a situação de exploração dos estabelecimentos comerciais nas imediações dos casinos satélite. Recentemente, a Direção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico enviou várias vezes pessoal para efetuar vistorias in loco, a fim de conhecer a situação dos estabelecimentos comerciais nas imediações, estando a preparar proativamente o desenvolvimento dos trabalhos nas respectivas zonas, incluindo a optimização do ambiente geral da comunidade através da cooperação interdepartamental, bem como o estudo da introdução de atividades e projetos favoráveis ao desenvolvimento comercial daquela zona, com vista a atrair mais residentes e turistas a consumirem daquela zona. Ainda, para efeitos de conveniência por parte da população com necessidade, os serviços competentes também estabeleceram linhas abertas de apoio, incluindo a DICJ, a DCETT e a Autoridade Monetária de Macau. Nós também já fizemos as infografias para os interessados. Termino aqui a apresentação. Obrigado. Agora começamos a sessão de perguntas e respostas. Faça favor. Sim, boa tarde. Eu sou da DDM. Gostaria de perguntar que estamos mais preocupados quanto ao seu desenvolvimento da carreira, ou seja, encaminhamento dos trabalhos, dos empregos e também o seu rendimento mensal no futuro. E após o encerramento desses casinos satélites, vão haver menos oportunidades de emprego e também, se calhar, o seu rendimento vai se reduzir, pode dificultar o pagamento da hipoteca no banco. E também quanto e depois sobre os PNMEs também vão fechar, pode trazer algum mau impacto à liquidação dos bancos. Faça favor, senhor secretário. Muito obrigado.
pelas perguntas. Em relação aos empréstimos dos casinos satélites do banco, do conhecimento que nós tomamos, envolve apenas a menos que 1% de toda a atividade de empréstimo de um banco. Por isso, verificamos que o risco é muito limitado quanto a esta situação. Não vai causar qualquer risco para o funcionamento dos bancos. E, de acordo com os indicadores para supervisão de risco na indústria financeira, nomeadamente a taxa de fluxo das capitais, entre outros aspectos, o comportamento do funcionamento dos bancos estão do enquadramento seguro e estável. Para além disso, a IMSEM vai continuar a acompanhar por perto sobre o funcionamento dos bancos, bem como o seu nível de risco, e ainda vai acompanhar sobre as situações mundiais e regionais quanto ao risco do funcionamento financeiro. Em relação ao comportamento dos PMEs e sobre a hipoteca dos trabalhadores dos bancos, a ANSEM está a acompanhar por perto com os bancos para que concedem o empréstimo após a análise do risco, bem como dentro do seu limite e capacidade atenuar a recuperação de hipoteca ou de empréstimo dos seus clientes. Esperamos que vamos também, aliás, de acordo com o governo, também lançou muitas medidas para atenuar a situação dos PMEs, nomeadamente em abril, o governo injetou 10 mil milhões de patacas para emprestar aos PMEs, atenuando as suas dificuldades financeiras. Em relação à questão do emprego, vou pedir ao seu diretor de direção para responder a sua pergunta. Sobre os trabalhadores dos casinos satélites, estamos a acompanhar por perto da sua situação de emprego. Já desde mês passado, nós criamos um grupo de trabalho para a coordenação da promoção de emprego, durante a qual nós criamos mais de 3 mil postos de emprego para diferentes áreas, para podermos encaminhar os trabalhadores possam ter mais oportunidades de encaminhamento para novo posto de trabalho. E também, de acordo com a política da Macau, vai exigir que as empresas da Macau deviam dar uma prioridade a empregar primeiro os residentes da Macau. E em adesão, nós vamos realizar muitas sessões de embaralhamento de emprego. No futuro, semanalmente, vamos ter 3 sessões de embaralhamento com 6 concessionários. E ainda vamos ter a sessão da formação para residentes de Macau. E ainda na conta única da Macau está disponibilizada 6 mil postos ou 6 mil vagas de trabalho para residentes de Macau. E realizamos oportunamente convenções a dirigir para os jovens que possam ter mais oportunidades de jogo, e ainda está entre 1 a maio disponibiliza 4.266 empregos para residentes de Macau. Portanto, vamos continuar a criar a plataforma de formação e empoderamento de emprego para residentes de Macau, e atualmente já estamos em fase de aperfeiçoar esta plataforma, e será lançado esta plataforma dentro de meses. Sobre os PMEs imediatos desses casinos satélites, nós fizemos vistorias em loco. Verificamos que existem agora
20 EPMs à volta e fizemos classificações quanto à natureza dessas empresas, dessas lojas, nomeadamente a relação com os clientes de casino. Depois da análise, metade dessas lojas vão ser afetadas diretamente pelo encerramento dos casinos satélites, nomeadamente as casas de penhoras, de ourivaçaria, as lojas que vendem cigarros e bebidas alcoólicas e telemóveis, ou restaurantes típicos. Portanto, pode envolver 70% entre esses 70% deles não são afetados diretamente, porque 70% dessas penas funciona mais com base das procuras dos residentes locais. Mais perguntas? Boa tarde, Joana Freitas, do canal Macau da TDM. Eu gostava primeiro de perceber, o Governo diz que há 11 casinos satélite e depois separa as salas de máquinas de jogo da Moca. Portanto, não considera as salas Moca como casinos satélite? É isso? Gostava de perceber qual é a diferença de modelo, porque fala-se de uma sociedade gestora para os casinos da Moca e depois fala-se da aquisição de propriedades para os casinos satélite. Portanto, gostava que esclarecessem essa situação, até porque há diferenças de acordo com o contrato de concessão da Melco. São ou não casinos satélite, porque estas salas não estão a operar dentro de casinos. Portanto, há aqui muitas questões técnicas que gostava que esclarecessem. Depois, segundo as associações de trabalhadores do jogo, haveria entre 11.000 a 13.000 trabalhadores afetados. Neste momento, o Governo fala em 5.600. Portanto, eu gostava de perceber, estes 5.600 são só os locais, os restantes eram todos trabalhadores não residentes ou os restantes já foram transferidos para as operadoras? Quantos é que já foram transferidos para as operadoras? E relativamente aos trabalhadores das salas Moca, porque fala-se dos trabalhadores dos casinos satélite, mas não há menção aos trabalhadores dos clubes Moca. Obrigada. Agradeço as suas questões. Em relação à primeira pergunta, aqui na nota de imprensa diz que desta vez temos 11 casinos 11 casinos satélite que vão encerrar até 31 de dezembro do corrente ano. O que são casinos satélite? Ou seja, as 6 concessionárias têm a sua propriedade. E esses casinos são aqueles que funcionam fora das suas propriedades. Por isso, nesses casinos, são basicamente compostos por mesas de jogo. Temos no total 11. A jornalista perguntou também os clubes Moca. Temos agora uma única companhia, que é a Melco, que opera 6 clubes Moca. Esses não são considerados casinos satélites. Clubes Mocas são locais onde operam os slot machines. E por que é que temos aqui esta referência? Porque a natureza é idêntica aos casinos satélite. Os clubes Moca também funcionam nas propriedades fora das concessionárias. Por isso, em termos legais, são duas coisas separadas, os casinos satélite e os clubes Mocas, mas há semelhanças entre os dois elementos. Ou seja, ambos funcionam em propriedades que não pertencem às concessionárias. E depois, temos
11 casinos satélite. Todos vão terminar a sua exploração até 31 de dezembro do corrente ano. As duas concessionárias, os dois casinos satélites, ou seja, a SJM, tem a intenção de adquirir as propriedades dos hotéis onde se localizam o Casino Ponte 16 e o Casino Royal Ark. E vão funcionar ou não, isto é uma decisão comercial. E mesmo assim, tem que requerer junto do governo da RAM para ter uma aprovação. Ou seja, a ideia é clara. Até final deste ano, vão terminar a exploração dos 11 casinos satélite, enquanto que temos no total 6 clubes Moca, e a companhia Melco disse que 3 destes clubes vão deixar de funcionar até o final do ano, enquanto que os restantes 3, a companhia tem a intenção de negociar com o proprietário para continuar a operar esses clubes Moca. E para isso, é preciso seguir o artigo 5 da Lei número 7 de 2022, ou seja, é preciso contratar, é preciso funcionar em forma de contratação de sociedade gestora. Ou seja, ou funcionam nas suas propriedades ou funcionam através da contratação de sociedade gestora. Daí, são duas concessões diferentes. Quando aos trabalhadores, passo a palavra ao senhor secretário. Sim, a senhora jornalista falou dos números. Esses serão dados recolhidos por diferentes meios. Mas, segundo os nossos dados, de acordo com os dados recolhidos por nós, temos um total de 5.600 trabalhadores, incluindo 4.800 que pertencem às concessionárias e os restantes 800 que são contratados pelos próprios casinos satélites. Esses foram dados concretados e são dados oficiais. E quanto aos trabalhadores locais, ou melhor, número de TNRs, 400. Por isso, 5.600 mais 400 não vão dar este número que falou. Por isso, como é que os outros meios chegaram a esta conclusão destes números que a senhora jornalista falou? Eu também não sei. No total, temos 400 TNRs. Além disso, durante este período, não houve nenhuma transição. Porque há uma diferença entre o número que a jornalista mencionou e os nossos números. Tenho que referir, salientar mais uma vez, são estes números citados na nota de imprensa. Quanto aos clubes mocas locais, temos 300 trabalhadores, TNRs 50. Esta é a situação dos clubes moca. Faz favor. Secretário, eu sou da Omudin Toy. 2 perguntas. Em relação aos casinos satélites, os seus gestores falou sobre esta taxa de gestão. Como é que se calcula esta taxa? E o governo vai fazer alterar esta lei de jogo para alterar o cálculo dessas a divisão da taxa ou divisão da receita. Muito obrigado pela sua pergunta. Quanto à primeira pergunta, sim, durante muito tempo, de acordo com os gestores dos casinos satélites, apresentaram esta sugestão após estes 3 anos de transição para se continuarem a funcionar como gestor dos casinos satélites, como é que deve calcular esta tarifa de gestão. Pode ou não
ter uma indexação quanto à taxa de gestão e a receita de jogo. Após a alteração da Lei 7 de 2022, o seu artigo 5, após completar os 3 anos de período de transição, e se os que pretendem continuar a funcionar casinos fora dos seus proprietários têm de contratar a sociedade gestora e, de acordo com o artigo 26 da mesma lei, seja qual for a ocasião, os concessionários só podem pagar à sociedade gestora uma taxa de gestão, não pode dividir as receitas conforme ou pagar qualquer comissão à sociedade gestora. Ou seja, a gestora dos atuais casinos satélites só pode cobrir sob a forma da sociedade gestora para cobrir uma taxa de gestão, não pode intervir o funcionamento desses casinos. Por isso, não podem partilhar a receita de jogo. E em relação à segunda pergunta, o governo da RAM tem uma consideração ao não alterar as regras têm a ver com casinos satélites da lei de jogo, ou seja, os casinos satélites, depois da alteração do lei de jogo, ter uma outra proporção, aliás, criar uma indexação entre a receita de jogo e taxa de gestão, ou taxa de aluguer, etc. E a lei tinha resolvido muitos problemas nos casinos satélites. Foi em 2022 já tomou essas considerações. E após essa alteração em 2022, após completar o período de 3 anos de transição, se os casinos satélites pretendem continuar o seu funcionamento, só pode através da contratação da sociedade gestora. Não pode partilhar qualquer receita de jogo. Não há maneira, não há uma alteração quanto a esta taxa de gestão. Essa taxa devia ser fixa. Também não pode permitir uma taxa de aluguer, uma renda flutuável, aliás, uma indexação com nível da receita de jogo. Esta foi a intenção da alteração em 2022. E é uma política, nós persistimos para a lei do jogo, pelo que não haja qualquer necessidade para fazer mais alterações da lei do jogo. Nelson Moura, da Macau Business. Eu queria perguntar, existe alguma data precisa para o fecho das propriedades? Sabemos que vão fechar até o fim do ano, mas as operadoras já indicaram em que altura gostariam de cessar operações destes 11 casinos satélite e dos clubes Moca. A minha segunda pergunta é, tendo em conta que havia um período de transição de 3 anos, porque é que só agora é que houve, no fundo, uma decisão sobre esta questão, tendo em conta que envolvia um número tão elevado de operadores locais, né? Não se deixou um pouco para a última hora para resolver essa questão, até o último ano? Obrigado. Obrigado pela sua questão. Sobre quando é que vai terminar essa exploração, de acordo com a lei 7 de 2022, o período de transição vai terminar até 31 de dezembro do corrente ano. Porque todos os casinos já decidiram em terminar a sua exploração até final do ano, e esta é uma decisão comercial.
eles fizeram a sua ponderação sobre esta exploração, por isso já chegaram a esta decisão de não continuar. E há 2 casinos satélite que a SJM vai considerar adquirir as propriedades dos hotéis onde se localizam esses casinos e vai requerer ao governo do RAIEM a exploração sob a forma de casinos operados diretamente. Bem, cada concessionária e cada casino satélite ou com cada clube MOCA tem o seu contrato. E, por fim, até ao dia 31 de dezembro do corrente ano ou antes, as concessionárias já chegaram a uma conclusão com o proprietário para a não continuação da exploração, porque os trabalhadores podem passar a trabalhar nas propriedades das concessionárias. Isto também é uma decisão comercial. Por enquanto não temos dados concretos sobre essas informações entre as concessionárias e os operadores dos casinos satélite. Em relação à sua segunda pergunta, temos já 3 anos de transição, ainda falta um semestre para acabar com este período, porque é que só agora é que vão anunciar esse termo da exploração. E sobre a continuação ou não, tudo depende da decisão das 3 concessionárias. Nós recebemos oficialmente a decisão das 3 concessionárias, daí é que nós realizamos a conferência de hoje. Embora nos 3 anos de transição, isto é um problema que tem a ver com vários casinos satélites e com um número considerável de trabalhadores locais, e como este é um problema que todos prestam atenção, por isso não queremos só no final do ano é que os trabalhadores vão saber da sua situação. Por isso, falta 6 meses para terminar. Este é um momento adequado para esta conferência. Boa tarde. Porque aqui disse que SJM pretende operar alguns casinos satélites para casinos operados diretamente. Depois o encerramento desses casinos satélites vai reduzir a clientes nas lojas da PMEs adjacentes. Vai então parece que disse que vai introduzir projetos e atividades para atrair mais consumidores. Já tem alguma ideia? Pode apresentar? E vai lançar ainda medidas de apoio financeiro? E se essas concessionárias não conseguem empregar os trabalhadores que trabalhavam nos casinos satélites, vão haver uma sanção em cima dessas concessionárias? Muito obrigada pelas suas perguntas. Em relação à primeira pergunta, em relação à intenção da SJM, pretende tornar, aquisitar 2 casinos satélites. Aliás, o proprietário dos hotéis onde se deslocam 2 casinos satélites até 31 de dezembro tem de concluir esse procedimento de aquisição até 31 de dezembro. Ou seja, tem de concluir todos os procedimentos de aquisição até 31 de dezembro, os hotéis Ponte 16 e Hotel Lark. Se não conseguir aquisitar até lá, então vão fechar todos os casinos satélites. E passar, ou seja, não vão ter mais. Ou seja, antes de aquisitar estes 2 hotéis, é uma decisão comercial de SJM. Se conseguirem fechar o negócio, depende deles. E se conseguir aquisitar esses hotéis, então estes 2 hotéis passam a ser a proprietário da concessionária.
Então, é como, por exemplo, Grande Lisboa. Grande Lisboa tem seu casino e Grande Lisboa é o proprietário da SJM. Então, casinos de Grande Lisboa é um casino operado diretamente pela SJM. Por isso, se Ponte 16 e LAC se forem aquisitados pelo SJM, então passarão a funcionar como casino operado diretamente. Lá podem disponibilizar a mesa para jogar. Nesta ocasião, já não vão funcionar sob natureza de casinos satélites, porque já são casinos que está a funcionar dentro da propriedade da própria concessionária, por isso são casinos operados diretamente. Em relação às lojas adjacentes dos casinos satélites, nós prestamos elevada atenção à evolução dessas situação e nós também, ultimamente, nós também introduzimos muitos projetos para atrair turistas e residentes que entram nessas zonas e já lançamos grupo de trabalho para analisar a situação e lançar projeto de embelezamento das ruas, tentar otimizar toda a postura, todo o ambiente dessas zonas, para que podemos introduzir mais consumidores nas zonas. Aliás, ultimamente nós também lançamos projetos para projetos da IP para introduzir mais consumidores. Também lançamos projetos de mercados durante férias ou feriados e para que podemos introduzir mais fluxo de pessoas nessas zonas e criando uma zona cultural, uma zona comercial, uma zona bem mais confortável para acolher turistas e residentes que possam consumir mais nessas zonas. Por sua vez, consegue melhor impulsionar a energia da zona e ainda através dos projetos de digitalização do funcionamento dos PMEs, através este novo modelo de funcionamento das PMEs, também consegue melhor contribuir para a melhor eficiência dessas lojas. E ainda nós vamos já lançamos projeto de bonificação de lucro de créditos, bonificação de juros de créditos para os PMEs, para tentar reduzir o custo da exploração de atividades. Em relação aos trabalhadores, nós temos um hotline. Nós disponibilizamos hotline de adesão. Já está estabelecido essas hotline para receber chamadas dos trabalhadores que sentiram necessidade de consultar sobre os seus direitos e interesses do seu emprego. Também temos balcão disponíveis na sede de adesão, no edifício industrial de Taipei, também no Golden Dragon, no NAP. Temos balcão específico para atendimento, para receber trabalhadores vão ser afetados, a tentar explicar todos os seus direitos e interesses, bem como o registro para subsídio de desemprego e para registro de seção de embaralhamento de novo emprego. Esperamos que todos esses trabalhadores possam ter uma fase de transferência para o novo posto de trabalho, juntamente com os empregadores dos
hotéis, dos casinos satélites, para fornecer mais oportunidades de emprego. Portanto, entre a cooperação de três partes, vamos tentar aliviar impacto causados aos trabalhadores que atualmente estão nos casinos satélites. Boa tarde, o meu nome é Catarina Domingos, sou da agência Lusa. Tenho duas perguntas. O secretário André Cheong falou de razões comerciais alegadas pelas concessionárias para encerrarem os 11 casinos satélites. Eu gostava que me dissesse quais as razões alegadas por estas operadoras, se houve alguma. E a segunda pergunta, eu gostaria de saber que impacto é que o Governo antecipa que esta medida, este novo cenário, panorama dos casinos, vai ter na economia de Macau. Obrigada. Obrigado, senhora jornalista. Primeiro, as três concessionárias já fizeram uma decisão sobre os casinos satélite e os clubes MOCA. Por um lado, têm que cumprir a lei. Por outro lado, a decisão final foi uma decisão comercial feita pelas três concessionárias. Esta decisão já foi publicada pelas três concessionárias antes da conferência de imprensa. Essas três concessionárias já decidiram já publicaram as suas decisões. Decisão comercial é muito simples. Por exemplo, querem continuar com os casinos satélites ou não? Por exemplo, um casino satélite, se querer continuar a operar, então este casino satélite vai ou não causar impacto positivo para as receitas do jogo da concessionária? Isto pode ser uma das decisões da concessionária. Por outro lado, a concessionária tem que pensar se quiser manter no casino satélite, ou como vocês já sabem, as seis concessionárias agora têm as suas mesas, e este é um recurso muito importante para o seu funcionamento. E essas mesas vão continuar a operar nos casinos satélite, essa forma é melhor, ou nos casinos da sua propriedade. Isto também é um fator de ponderação. Isto porque, de acordo com a lei do jogo, tem que ter em conta o custo de supervisão, o risco de supervisão. E porque o funcionamento do casino é melhor ficar na propriedade da concessionária ou numa propriedade que não lhe pertence. E quanto à sua segunda questão, desta vez, com o fim da exploração dos casinos satélites, vai ou não causar impacto às receitas para o governo da RAIEM? Nós acreditamos que as três concessionárias tiveram sua ponderação comercial para chegar a esta decisão. E acreditamos que esta decisão para a exploração do jogo e para o seu desenvolvimento, primeiro, não vai causar um impacto efetivo para as receitas do jogo, mas sim vai ter um impacto positivo na exploração da atividade do jogo. So the TVB de Hong Kong,
O governo, dado essa circunstância, haverá uma redução da receita do jogo para o ano e qual é a previsão dessa montante? E haverá um novo ajustamento para o número da mesa para diferentes concessionários no futuro? Obrigado pelas perguntas. Já antes, durante a conferência da imprensa, já submetemos o orçamento para 2025 para a Assembleia Legislativa, nomeadamente uma redução de 12 mil milhões de patacas, comparando com a revisão na revisão passada. Porque nós fizemos esta alteração devido a uma alteração de consumo, a fonte do consumo. Acreditamos que com o encerramento desses casinos satélites não vai trazer um grande impacto à receita dos jogos. E ainda, quanto ao número de mesas, sobre a segunda pergunta, de acordo com a lei do jogo, as mesas dos casinos satélites subordinados aos concessionários também vão ser pertencentes à respectiva concessionária. Ou seja, se o casino satélite pertence ao concessionário A, então essas mesas vão voltar para a concessionária A. Boa tarde novamente. Joana Freitas, da TDM Canal Macau. Eu gostava de perceber, relativamente aos trabalhadores, no comunicado diz que os trabalhadores das concessionárias terão os direitos assegurados. Estes 800 trabalhadores que não foram contratados diretamente pelas concessionárias também terão direitos assegurados relativamente a uma nova posição nessas concessionárias ou não. E os trabalhadores das mocas também vão ter os direitos assegurados, vão integrar a Melco ou não? O segundo esclarecimento, eu penso, posso estar errada, que a lei do jogo, penso que é o artigo 2 ou 3, diz que os jogos de fortuna e azar só podem ser explorados em casinos. Eu gostava de perceber esta exceção para as salas moca. Não são considerados jogos de fortuna e azar por serem slot machines? Obrigada. 首先係關於係喺衛星場入邊。Sim, quanto aos trabalhadores que trabalham nos casinos satélite, que são contratados pelos casinos satélites, trabalhadores locais, no início da conferência já disse que os proprietários dos casinos satélite têm a responsabilidade de garantir a relação de trabalho desses trabalhadores. Esta é a responsabilidade dos proprietários, porque dos casinos satélites e o que acontece também com os clubes moca. Sim, posso complementar um pouco. O secretário Tai disse que, para além dos 4.800 que são contratados por concessionários do jogo, por exemplo, os copieiros ou aqueles que trabalham na tesouraria, depois dos casinos satélites deixarem de operar, eles podem voltar a trabalhar nos casinos das concessionárias. E sobre os 800 trabalhadores locais, estes trabalhadores de facto não foram contratados pelas concessionárias, mas sim pelos próprios casinos satélite.
Daí que, como disse o secretário Tai, esses 800 trabalhadores locais precisam primeiro de ser contratado pela concessionária. A concessionária tem o dever de garantir o emprego desses trabalhadores. Quanto a isso, eles já garantiram ao governo, embora os 800 trabalhadores locais não foram contratados pela concessionária, mas se tiverem problemas de emprego, as concessionárias disseram que vão absorver estes trabalhadores e fornecer-lhes postos adequados. Por exemplo, os trabalhadores de restaurantes possam voltar a trabalhar em restaurantes nas propriedades das concessionárias. Por isso, isto já está garantido. Quanto aos clubes MOCA, de acordo com a lei do jogo, MOCA também é uma forma de jogo de fortuna de azar. A natureza não é muito diferente, mas MOCA. Mas quando falamos de casinos satélite, lá há slot machines, há mesa de jogo. Boa tarde, Sr. Secretário. Gostaria de abordar os 11 casinos satélites. Qual foi a receita desses 11 casinos recém no ano passado? E o imposto contribuiu para o governo. E há pouco falou sobre a taxa de gestão. Qual é o valor para a taxa de gestão? Quanto à segunda pergunta, eu não percebi a sua segunda pergunta. Pode repetir? Quanto a esta taxa de gestão à sociedade gestora, qual é o montante previsto para essa taxa? Bom, em relação às perguntas, primeira pergunta, são 11 casinos satélites, ocupam para a receita de jogo da Macau, de acordo com a estatística, ocupa uma proporção muito baixa. Só um digital de porcento. E em relação à segunda pergunta, de acordo com a lei do jogo, através da contratação da sociedade de gestão para receber uma taxa de gestão, qual é o montante para isso? Nós não sabemos, porque é uma decisão entre eles, entre a concessionária e o casino satélite, o gestor para casino satélite. Cada concessionária já devia ter negociado esse montante da taxa com a sociedade gestora dos casinos satélites e, após essa negociação, e também clarificou ao DICJ durante esta negociação sobre a taxa de gestão, e essa taxa deve incluir que tipo de serviço e deverá ou não ter uma ligação com o funcionamento dos casinos. Portanto, conforme a consulta jurídica das concessionárias, nós também já respondemos, conforme a lei, taxa de gestão é uma taxa de gestão. Não pode ter uma ligação ou não pode indexar com a receita de jogo. O que inclui esta taxa de gestão? Tudo atividade gestora de casinos, mas sem natureza do jogo. Ou seja, qualquer operação, por exemplo, segurança, limpeza,
Como é que se deve contar este custo para limpeza e segurança e depois a sociedade gestora tem de fazer uma conta e pedir um serviço, não é? Pedir uma taxa de serviço. Senhor secretário, gostaria de saber mais sobre o número de mesas ou o número de slot machines. E quanto aos trabalhadores TNR, são cerca de 4.000, certo? Então, como é que vai ser essa situação? Obrigado. Obrigada. De acordo com os dados que temos dos 11 casinos satélites, há cerca de 480 mesas e 270 slot machines. Desculpa, um acompanhamento. Até 31 de dezembro, se há mais concessionárias a ponderarem fazer a aquisição dos casinos satélites, é possível fazer isso porque ainda não termina o período de transição. Ainda não há uma decisão final sobre isso, certo? O governo vai preocupar ou não com a onda de falências, de fecho das lojas nas imediações dos casinos satélite? Agradeço a sua questão. Sobre a primeira pergunta, de acordo com os dados que temos, as 3 concessionárias, entre as 3, há só uma concessionária que está a ponderar a aquisição da propriedade dos hotéis onde se localizam os casinos satélites. Mas também estamos a ver que as 3 concessionárias já fizeram a sua publicação. Uma das concessionárias já disse que já entregou os documentos à Bolsa em Hong Kong. Eu creio que esta é uma decisão oficial da concessionária e acreditamos que antes de comunicar ao governo, quando eles fizeram ou tiveram esta decisão, já comunicaram com os gestores dos casinos satélite e dos clubes Moca. Pelo que sabemos, todos os 11 casinos satélites vão deixar de operar e uma concessionária tem a intenção de adquirir a propriedade dos 2 casinos satélites. Em relação ao fecho, à situação das lojas nas imediações dos casinos satélites, posso dizer que este é um desafio e uma oportunidade para a reconversão dessas lojas. Se vocês verem o que está a acontecer agora, estamos a tentar optimizar o ambiente de negócios na comunidade. Agora temos mais um bairro comunitário que é preciso ter essa reconversão e o governo está para fazer os trabalhos preparativos de apoio. Por exemplo, se as lojas tradicionais que têm uma relação íntima com os clientes nos casinos satélite, é preciso haver uma reconversão. Vamos preparar os devidos apoios para as lojas que têm interesse em operar de uma forma mais caracterizada. Por exemplo, os restaurantes ou as lojas a retalho. Os serviços competentes já estão a trabalhar para isso, estão a formar grupos interdepartamentais e desta vez já estamos a promover este projeto. Se houver novas lojas, ou melhor, estamos preparados para atrair novas lojas ou as lojas existentes a fazer uma reconversão para assim mudar a situação do bairro comunitário. Sim, senhor secretário, ainda queria saber sobre estes 11 casinos satélites. Vai
encerrar até final do ano. E depois, se veio aparecer novamente a concessionária que era casinos satélites, é possível. E após esse período de transição, essas concessionárias pretendem querer mais casinos operados diretamente, seria possível? Obrigado pela sua pergunta. Primeiro, sobre casinos satélites. Se após... Atualmente temos 11 casinos satélites e, de acordo com a lei de jogo revista, esta nova concessão, de acordo com a nova lei, já não pode existir mais casinos satélites. Ou seja, uma vez encerrar esses casinos satélites, não pode reabrir novamente. De acordo com a Lei 7 de 2022, o artigo 5º regulou claramente esta situação. Uma vez encerrado, o casino satélite não pode reabrir o mesmo. E a lei não permite que esses casinos, aliás, e ainda após passar o período de transição, também não pode existir mais casinos satélites. Ou seja, entretanto, durante esse período de transição, primeiro tem de ter Primeiro tens que ter um papel de casino de satélites. Só se for um casino satélite, então pode passar a ser um casino operado diretamente. Mas se nunca havia este casino satélite, não há uma transformação direta ou indireta. Gostaria de saber se fizeram ou calcularam quantos trabalhadores ou quantos trabalhadores que trabalham nas lojas, nas imediações dos casinos satélites. Temos 320 lojas nas imediações. Cerca de 800 trabalhadores que trabalham nessas lojas. Esta é a nossa previsão, porque há sempre uma variação. E eles têm que comunicar ao governo sobre o número de trabalhadores de 3 a 3 meses. Mas se vocês verem, cerca de metade das pequenas e médias empresas vão ter impacto, porque são devido aos clientes dos casinos. E outras lojas, por exemplo, aquelas de entrega de encomendas. A loja de entrega de encomendas presta serviços aos residentes e não aos clientes dos casinos. E para as lojas que vão ter uma influência direta, por exemplo, cerca de 400 destes trabalhadores vão ajudar ou ter outras situação, de acordo com a reconversão dessas lojas nas imediações. Nós vamos ajudar proativamente esses trabalhadores. E é claro que nesse bairro comunitário vai haver novas empresas ou novas lojas, de acordo com a posição, o posicionamento determinado pelo governo. Por exemplo, se no bairro comunitário é um bairro caracterizado que consegue promover o desenvolvimento da zona, se vocês prestarem mais atenção agora na zona histórica de Macau, o centro histórico de Macau, há mais lojas com características que conseguem promover a economia do bairro. Bom, mas alguém que ainda não colocou pergunta. Senhor secretário, gostaria, de acordo com a sobre operação diretamente por concessionária, atualmente pretende uma concessionária aquisitar 2 hotéis com casinos satélites, ou seja, eles têm de
concluir este procedimento de aquisição e apresentar esse requerimento. Caso contrário, não é possível de tornar estes 2 casinos satélites em casinos diretamente operados pela concessionária, pois não? Não há uma transformação direta, pois não? Ou seja, ou então vai ter uma lacuna de tempo antes de ter uma apreciação do governo após a sua aquisição dos 2 hotéis. De acordo com a lei não proíbe que esta concessionária pode já comprar estes 2 hotéis com casinos satélites. Não há uma proibição. E, de acordo com esta concessionária, já revelou a intenção de aquisitar 2 hotéis com casinos satélites. E vão ter o seu procedimento e a negociação. Ela vai negociar com os 2 hotéis. É uma decisão comercial deles. Após uma decisão final, então tem de apresentar o requerimento ao governo da RAM e o governo iniciará os procedimentos de apreciação. O que nós consideramos é mais a contratação dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores têm de passar um dia para o outro sem um período de desemprego. Ou seja, de 2 para uma empresa ou de uma para 2 empresas, mas o mais importante é que os trabalhadores vão ter o seu emprego garantido. Caso contrário, por isso é possível fazer isto. Pode. Última pergunta. Peço desculpa, penso que há pouco, se calhar não percebi bem. A minha questão era, se a lei diz que os jogos de fortuna e azar só podem acontecer dentro de casinos, como é que as salas Moca funcionam fora de casinos? No Sintra, no Porto Interior? Era isso que eu gostava de perceber. Obrigada. Primeiro, a lei diz que esta é uma forma de aposta. Se calhar isto é uma diferença entre a versão chinesa e a versão portuguesa da lei. Quando diz que um casino satélite, um casino é um local onde há mesas, onde há slot machines. Clubes Moca também é uma forma de aposta, mas é uma forma de casino. Se calhar a sua pergunta tem muito a ver com esta lei. Tem que perceber a lei 6/2001 e a lei revista, ou seja, a lei 7/2022. É muito claro isso. Agradeço a presença de todos.